Boa noite, irmão. São todos bem-vindos. Boa noite. Culto pós-Natal. Som. Agora sim. Vamos do início. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Agora sim. Vamos celebrar, então, mais um culto a esse Deus que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, como foi dito, um culto pós-Natal, né, onde nós podemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo, onde muitos ainda não entenderam essa data, né? Cultuam uma outra situação, ainda não aprenderam o verdadeiro significado do Natal, né? Mas que Deus possa estar visitando cada coração esta noite, possa estar dando refrigério, dando discernimento e conhecimento também da palavra do Senhor, que possam entender o significado dessa época tão importante para todos nós. Quero dar também as boas-vindas àqueles que nos assistem. Hoje temos o culto um pouco mais restrito, um pouco mais cauteloso, né, devido à situação de festividade do final de ano. Alguns irmãos nos acompanham em seus lares, pela internet, graças aos recursos que nós temos essa noite, mas nós não devemos deixar de cultuar esse Deus que é merecedor. Aqueles que estão presentes aqui hoje possam estar sentindo o poder e a presença do Espírito Santo, bem como aqueles que estão nos seus lares também nesse momento. Antes de nós partirmos para a leitura bíblica, quero só apresentar aos irmãos o devocional deste ano. Luz para os meus caminhos é o tema. Um presente, uma lembrança, um devocional como propriamente dito. Aqueles que têm o hábito de fazer suas leituras diárias, a igreja está disponibilizando a venda deste produto a partir de R$9. A igreja não tem nem recebe nenhum recurso a respeito desse produto, a gente só repassa aos irmãos interessados. Então, aqueles que tiverem interesse, podem estar nos procurando, podem estar nos ligando, nós, se for possível, levamos até você também, e podemos estar falando mais a respeito desse presente que ele é de muita importância para as famílias. Dando continuidade, então, meus irmãos, a esse culto dessa noite, quero convidar aos irmãos a uma leitura que está no livro de Mateus, o capítulo é o 2. Mateus, capítulo 2, o verso 18. Mateus, verso 18, ele tem como tema na minha Bíblia, a partir do verso 13, a fuga para o Egito. No verso 18, ele fala: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Essa passagem, ela falou muito ao meu coração, apesar de eu ter pesquisado a fundo essa ideia de Ramá, onde eu pude aprender um pouco mais da palavra do Senhor, onde é uma região em Jerusalém que foi designada aos descendentes de Davi, aos filhos de Jacó, onde Ramá também é considerado uma terra de Raquel, que foi mãe de Benjamim e também de José. A ideia de ter trazido esse tema nessa noite, meus irmãos, é para a gente observar a luta que teve José e Maria após o nascimento de Jesus. Logo, a gente só fala e só lembra do nascimento em si, a gente sabe que foi muito doído para uma mãe, para um pai, mesmo que terreno, vendo o seu filho nascendo naquelas condições, onde muitos lugares fecharam-lhe as portas, não lhe deram o privilégio de uma cama, de um lugar mais adequado para que uma criança nascesse, e tendo como única alternativa uma manjedoura. E a gente sabe que foi muito difícil essa situação. Com isso, após o nascimento, teve todo esse empecilho de voltar para sua terra natal. A sua ideia de voltar para Jerusalém, e no qual eles tiveram que fugir, porque o rei daquela época decretou que todos os recém-nascidos, a partir até os 2 anos de idade, fossem executados. Justamente porque ele, conhecedor da palavra, sabia da promessa divina que viria o Messias, e ele entendeu que o seu trono estaria em risco. E com isso ele pede para que todas essas crianças fossem executadas. E com isso, José e Maria, mais uma vez, além de ter passado toda essa situação na manjedoura, eles precisam voltar ou fugir para o deserto,
uma criança recém-nascida, sem uma ajuda, sem um auxílio, no caso de pessoas próximas, tendo apenas o cuidado do Senhor, o soberano. E com isso eles fazem todo um trajeto, toda uma fuga para um lugar longínquo, procurando salvar essa criança que hoje nós celebramos o seu nascimento e agradecemos a Deus por esse fato tão glorioso em nossas vidas. E a ideia de eu trazer esse texto essa noite, por esse choro, é porque logo que Jesus nasceu, muitas crianças foram executadas. Jesus por si só foi salvo graças ao poder do Pai, o soberano, que não permitiu que isso chegasse até a ele. Mas muitas crianças, por isso esse choro em Ramá, onde pegou toda a região da Judéia e foi executada várias crianças. Então, por isso, muitas mães choraram no nascimento de Jesus. E hoje, nós celebramos o nascimento de Jesus com momentos de festividade, com momentos de alegria, mas nós precisamos lembrar também que há lugares que está havendo choro, há lugares onde missionários que procuram estar explicando e trazendo à tona o motivo dessa época tão festiva, era o nascimento de Jesus. Esses missionários também têm sofrido e têm sido assolados por pessoas que rejeitam o poder do Evangelho. E hoje, eu só queria trazer aos irmãos, aqueles que nos assistem, aqueles que estão presentes aqui hoje, que, de forma alguma, não deixe de glorificar a esse Deus que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Em Romanos, no capítulo 8, por volta do verso 32, Paulo fala que nada vai nos separar do amor de Deus. Mas que nós também não venhamos deixar que os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, venhamos também a nos separar do amor de Deus. E nós sabemos que Deus tem cuidado de cada um dos seus, assim como cuidou do nascimento de Jesus, assim como tem cuidado de cada um de nós até aqui, até agora, nessa noite. Que nós possamos continuar a exaltar e glorificar a esse Deus que nasceu, viveu e morreu numa cruz por amor de cada um de nós, que hoje celebramos aqui como uma memória do seu nascimento. Mas nós sabemos que esse Jesus, ele morreu e nos salvou, para que nós possamos estar exaltando e glorificando esse nome desse Deus que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, meus irmãos. Então, que celebremos, mas que nós podemos reconhecer o motivo pelo qual Jesus foi enviado neste mundo. Amém? Que a palavra do Senhor possa ter alcançado os seus corações esta noite. Amém. Devolvo agora ao ministério de louvor. Possamos, a Deus, viver essa mudança diária, essa mudança cotidiana, Deus, em nossas vidas. E que em tudo isso, ó Deus, toda a honra, toda a glória seja dada somente ao Senhor. Que o Senhor apareça e que nós diminuamos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos a Ti e agradecemos, ó Pai. Amém, Deus. Amém. Pastor Neri tem a palavra. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nessa noite. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 84. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. Acompanhe a leitura junto. A palavra de Deus diz a partir do verso 1, assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si,
onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A palavra de Deus é maravilhosa nessa noite de gratidão, nessa noite de agradecermos a Deus, como o irmão compartilhou nessa noite. A última domingo deste ano de 2020, onde normalmente nós somos desafiados, né, pelo pastor, somos desafiados pela igreja a fazermos alguns votos, alguns alvos em nossas vidas, e talvez somos desafiados, algumas vezes somos desafiados a ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia toda, um desafio maravilhoso. Somos desafiados a orar diariamente. Somos desafiados a ter uma vida de santidade durante o ano, durante todos os dias das nossas vidas. Somos desafiados a compartilhar a palavra de Deus. Somos desafiados a fazermos parte, a nos envolvermos cada dia mais nas coisas de Deus, fazermos a obra de Deus. São desafios que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, mas também somos desafiados por nós mesmos. Quem, né, nunca se desafiou, esse ano eu vou reformar minha casa, ou quem sabe eu vou voltar para a faculdade, vou comprar um carro novo, vou pintar a minha casa, eu vou ser melhor pai. Esse ano eu vou fazer devocional todos os dias com meus filhos, eu vou contar história para eles antes deles dormirem, histórias bíblicas. Eu vou, quem sabe, eu vou ajudar minha neta, fazer meus netos, esse ano eu vou ajudar eles a serem melhores crentes. Um trabalho novo. Quantas coisas somos desafiados e criamos desafio em nossas vidas que é muito bom. Mas com gratidão em nossos corações, muitas vezes, quando chegamos nesse dia, nós podemos fazermos novos desafios. Podemos desafiar os irmãos novamente e sermos desafiados novamente lermos a palavra. Se nós pedíssemos para levantar a mão, quem fez o desafio de ler a palavra de Deus e cumpriu esse desafio? Quem fez o desafio de pregar a palavra de Deus? Vários desafios que nós pedíssemos e talvez ficaríamos até... o que eu quero falar não é para trazer culpa, mas muitas vezes nós podemos fazer novos desafios em nossas vidas e cada final de ano somos movidos por uma esperança de que dias melhores virão. E nós queremos isso. Se eu perguntasse qual seria o maior desejo da sua vida para o próximo ano, eu acho que o mundo inteiro diria a mesma coisa, que esse vírus fosse embora, em nome de Jesus, né? Que nós tivéssemos uma vacina eficaz, quem sabe, para que todos, né, sarassem, para que não morresse mais nenhuma pessoa. Sábado, ontem, morreu um pastor lá de Rio Preto, da igreja Via Amor, pastor com 57 anos, tinha um bom ministério, a sua família foi levado por causa do coronavírus. Esse é um
uma das vítimas de milhares de pessoas que morrem, né, e estão morrendo pelo mundo. Então, é o desejo da pessoa. Quem não desejaria que esse vírus acabasse? É um bom desejo. Mas talvez nós vamos fazer novos desafios esse ano para as nossas vidas. Mas será que o caminho é nós criarmos desafio cada dia? Muitas vezes nós precisamos perguntar para nós mesmos, e não para a vergonha, mas e os desafios que nós fizemos no ano passado, será que a nossa casa continua, né? Será que continua pingando a torneira, continua o fio, continua... Tinha uma pessoa, mas deixa eu falar essa história, eu não vou contar, lá do Paraná, não precisa contar. Mas muitas vezes a gente fica de um ano para o outro, você vai ver aquela coisa está ali ainda e aquele desafio não foi realizado. Sabe, meus irmãos, muitas vezes em nossas vidas, nós precisamos avaliarmos as nossas vidas, precisamos avaliar os desafios que nós estamos fazendo, precisamos avaliar por que as coisas não estão acontecendo. Eu lembro no seminário que nós éramos desafiados em 4 áreas, pelo menos. Uma era fazer o devocional todas as manhãs. Outra era que aquele devocional fosse escrito e que aquele devocional fosse falado para outra pessoa, fosse testemunhado para outra pessoa, aquele trecho da palavra de Deus. E também que nós aplicássemos em nossas vidas. Então, todas as tardes, nós pegamos a nossa agenda, nosso caderno, e nós avaliamos. Nós olhávamos se nós tínhamos cumprido, e eu olhava ali, porque no outro dia, quando nós chegávamos na sala de aula, muitas vezes o pastor João era perito nessas coisas, e ele, talvez até mesmo, no café da manhã, ele chegava em cada um com o caderninho dele e falou, fez o devocional? Você fez escrito? Você compartilhou para alguém? Já estava falando do dia anterior. Você aplicou na sua vida? Então, cada tarde eu pegava meu caderno e eu avaliava, fazia uma avaliação, fazia um exame de eu mesmo. Se eu fiz aquele devocional, por que eu fiz escrito? Eu apliquei aquilo na minha vida, eu compartilhei com outra pessoa. Então, essa avaliação fazia do alvo do próximo dia, eu fazer alvos, né, que davam certo. Porque eu tinha que fazer essa avaliação, porque eu era avaliado em nossas vidas. O filósofo falou que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Nós precisamos examinarmos as nossas vidas, porque nós estamos vivendo cada dia, porque as coisas não funcionam, porque eu começo a leitura da minha Bíblia e não termino, porque eu não oro todos os dias, porque por algum tempo eu sou fiel aos cultos, ao ministério da igreja, mas depois eu dou uma enfraquecida, porque eu começo a fazer o devocional com a minha família, mas paro. Então, coisas assim, sabe, que eu preciso fazer essa avaliação em minha vida. O pastor Alden sempre pronunciava isso, e ele talvez continue fazendo, mas faz algum tempo que eu não falo com ele, as palavras de, acho que é Edmundo Bacher, ele falava sempre assim, a nação que não aprende com a sua história, sabe essa? Que não aprende com a sua história, ele vai repetir, ele vai errar nas mesmas coisas, mas eu sempre ouvi do pastor Alden, quem não aprende com os seus erros, e quem não aprende com a sua vida, há de repetir. Por isso, nós precisamos fazer essa avaliação nas nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo, antes de eu entrar no que eu quero compartilhar, mas o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, é isso que ele quer dizer, mas para o cristão na sua carta aos Colossenses. É isso que ele traz, ele diz, olha, se vocês querem, eu posso escrever que vocês andem com Cristo, e vocês podem ter o maior desejo de andar com Cristo. Vocês podem ter o desejo de ser crente, ser uma igreja vitoriosa. Mas para que isso funcione, há algumas coisas que vocês precisam olhar em suas vidas. E ele diz aqui no verso 1 do capítulo 3,
em Colossenses capítulo 3, ele diz de que se essa união gloriosa com Cristo, se nós temos essa vida glorificada com Cristo, se nós temos uma vida de comunhão à imagem de Deus, então nós precisamos tomarmos algumas atitudes nas nossas vidas. Ele diz para a igreja de Colossenses, vocês precisam tomar essas atitudes. No verso 1 ele diz, porque se vocês fossem ressuscitados com Cristo, então eles deveriam fazer algumas coisas. Se realmente vocês têm essa união com Cristo, então vocês devem agora buscar as coisas lá do alto. Ele disse, não adianta vocês fazerem planos ou dizerem que são de Cristo. Vocês precisam colocar isso em prática. E para colocar isso em prática, uma das coisas que vocês precisam fazer é buscar as coisas lá do alto, onde está assentado o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não as coisas que são aqui da terra. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto. Entende? Se nós temos, se a igreja tem uma união com Cristo, então ela começa a buscar as coisas de Deus. Ela pensa nas coisas de Deus. Ela pensa naquilo que é eterno, não naquilo que é terreno. Por isso que ele continua, e lá no verso 5 ele diz, por isso vocês precisam fazer morrer essa natureza terrena. E daí tem uma lista de coisas aqui que precisam serem feitas, e como o João estava orando com gratidão, aquilo que Deus faz e tira das nossas vidas, e é isso que o apóstolo diz para a igreja, se vocês têm uma vida, né, essa união com Cristo, então tem que tirar isso da vida de vocês. Entende? Para que tenha um alvo, para que tenha uma vida com Cristo, essas coisas têm que sair da vida. Então, há uma necessidade de avaliação na vida. É como exige para nós também uma vida examinada diante de Deus. Não basta nós dizermos que somos crentes. Podemos dizer, eu sou da igreja, eu vou na igreja, eu sou crente, eu leio, né? Mas a vida, ele exige um exame, ele exige um morrer, um eliminar, tirar da vida aquelas coisas que nos deixam nós cumprirmos os alvos que agradam a Deus. E aqui, por isso que ele traz essa lista, ele diz, fazer morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em outras palavras, ele está dizendo, essas práticas são práticas de pessoas que não têm a união com Cristo. Por isso, o crente, essas coisas têm que morrer na vida dele. Porque são essas coisas que não deixam a pessoa ter uma vida que reflete a imagem de Cristo. Porque como que a pessoa pode dizer que é de Cristo e tem ira no seu coração, né? Que tem impurezas, tem desejo, por isso continua aqui ainda a lista, né? E ele disse que no verso 7, ora, nessas mesmas coisas andasse vós também no outro tempo, quando vivis nela, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, de linguagens obscenas no vosso falar. Ele diz, não mintais uns aos outros, uma vez que despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Então, ele está dizendo aqui, as atitudes, essa lista que está aqui, são atos, são coisas de pessoas que não conhecem a Cristo, são coisas que atrapalham de cumprir os alvos. Por isso, sempre é um momento em nossas vidas, sempre de nós fazermos alvos. Por que a gente não cumpre? Quais são os problemas? Quais são as coisas que nós precisamos tirar das nossas vidas? Preguiça? Eu fico pensando,
é difícil algumas coisas. Ensinar crianças. A nossa neta é um desafio, né? Porque ela aprende muitas coisas. Ela aprende com várias pessoas. Ela aprende histórias da Branca de Neve, da Cinderela, da Lulu, do que mais? De tudo. E nós queremos ensinar também a Bíblia para ela. E nós queremos ensinar a história de Jonas. E ela sabe a história, não do, né, o irmão tem o nome de Jonas. E ela sabe, e ela aprende. Mas é um desafio. E parece que às vezes nós somos vencidos porque ela fica 4, 5 dias ouvindo várias histórias e no celular e várias coisas, e ela fica tão forte. E nós somos vencidos muitas vezes. Então, algumas vezes nós vamos cantar essa, e ela fala, não, vamos cantar essa, e ela já começa a cantar. Então, a gente fica ali insistindo, e somos, né, fazer morrer aquela coisa. É luta. E nossas vidas, muitas vezes, assim, coisas que permanecem em nossas vidas, que precisam ser tiradas, que precisam morrer aquela velha natureza. Por isso, eu não quero trazer nessa noite novos desafios. Mas eu quero incentivar que os irmãos façam esse plano de ler a Bíblia. A Bíblia em si já tem um plano de ler. Se nós lermos pelo menos os 4 capítulos por dia, e algumas vezes 3 capítulos, provavelmente até o final do ano, um pouco antes, nós teremos lido toda a Bíblia. E eu acho que isso deveria de ser já um alvo natural de todo crente, de ler a palavra de Deus diariamente, mesmo que não leia ela, mas todos os dias o meu alvo é ler a Bíblia, ou quem sabe ler toda a Bíblia. É de compartilhar a palavra de Deus, é de ter uma vida pura, é de ter uma vida que agrada a Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Esse ano eu vou me envolver nas coisas de Deus, na igreja. Talvez esse deve ser o desejo do crente. Não muda os nossos planos. Eu lembro que nós fazíamos alvos em um papel, escrevia nossos alvos. Faça 3 alvos para o ano. Então nós escrevíamos ali, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer isso. Aí chegava no final do ano, nós era entregue na igreja. Tinha até vergonha de abrir o papel, e nem abria, muitas vezes. Que vergonha, né? Sermos avaliados, e sabemos que nós somos avaliados diariamente por Deus. Não faça alva, né? Ninguém é obrigado a fazer, mas se faça, cumpra. É muito melhor, talvez, né? Mas todo ano é bom. Mas faça alvos que você possa alcançar. Ler a Bíblia é um bom alvo. Quando você não pode alcançar, é um desejo, mas ler a Bíblia é um bom alvo, diariamente. Decorar versículos é um bom alvo. Pregar a palavra de Deus, ensinar, é um bom alvo. Tem bons alvos que nós possamos fazer. Mas nessa noite eu queria um pouco compartilhar em Salmos 84 para os irmãos algumas percepção em cima desse salmo, para que nós possamos andarmos no próximo ano com um pouco mais de ânimo, que nós possamos nos animarmos com a palavra de Deus. Mas eu queria deixar aqui o desafio de nós continuarmos diariamente. Eu acho que todo ano nós somos desafiados, e o pastor estava fazendo aqui, pedindo quem leu a Bíblia, quem conseguiu ler toda a Bíblia. A irmã Marli, né, tinha terminado bem antes, e outros irmãos também conseguiram ler a palavra de Deus e fazermos outras coisas. Mas talvez você tenha outros alvos na sua vida. Mas nessa noite eu quero trazer pelo menos algumas percepções aqui, segundo a palavra de Deus, que nos animam, que nos ajudem a sermos melhores crentes em 2021. Esse ano foi um ano difícil, de lutas, um ano que, se pudesse pular esse ano, nós podemos continuar com a mesma batalha. Não há nenhuma dica que o ano de 2021 vai ser melhor. Há o vírus, né? E nós devemos orar que Deus, em nome de Jesus,
tire esse vírus das nossas vidas. Que isso mude. Mas ainda que não mudem, ainda que continue, que nós possamos andarmos ainda olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, para que nós não sejamos desviados, né, por as lutas, pelas batalhas. Aqui no Salmo 84, o salmista, ele vai expressar o desejo dele das coisas de Deus. Provavelmente, quando ele era um levita, o salmista que escreveu esse Salmo de 84. Talvez era alguém, um levita que servia na casa de Deus. Ou talvez alguém que tinha o hábito de ir à casa de Deus de ano em ano, ou de tempo em tempo para todas as festas, em Jerusalém, em Sião, aquele caminho, mas agora, talvez por causa, podia ser pelo Senaqueribe, ele estava talvez preso na Síria, quando o Senaqueribe assolava Judá, eles estavam longe do templo, ele não podia mais ir à casa de Deus. E essas coisas faziam ele expressar os sentimentos dele mais profundo nesse salmo. E através dessa expressão dele, é que eu quero trazer para nós nessa noite também, esse mesmo espírito que o salmista expressa, esse salmo aqui. E o primeiro é que as bênçãos, irmãos, nós não somos gratos se nós não olhamos para o passado. A gratidão sempre vem quando nós olhamos para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Que nós não sejamos como crianças que dizem, pai, você não faz nada para mim, porque o pai não deu um picolé. Você nunca me dá nada. Não é verdade. Porque se nós fazemos isso, olhamos só para as coisas, para alguns acontecimentos, e esquecemos da bondade de Deus, somos assim, esquecemos daquilo que Deus tem feito e faz em nossas vidas. Por isso o salmista, ele nos leva para o passado aqui. E no verso 1, ele fala, olhando agora ele leva nós a olharmos para as bênçãos do passado. E ele diz, no verso 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista, ele está expressando aqui o seu anseio pela a casa de Deus, pelas coisas de Deus. Ele está expressando aquela ansiedade. Eu imagino a expressão dele, longe das casas, das coisas de Deus. E o que nós podemos aprender aqui com o verso 1, ó Senhor, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É esse desejo das coisas de Deus. Que ao nós entrarmos no próximo ano, que a gente entre com esse desejo, esse anseio das coisas de Deus. Com esse mesmo anseio de alguém, ele entende agora porque ele está longe, então ele sofre. Há uma ansiedade, um amargor, faz mal para ele estar longe das coisas de Deus. Né? Será que isso também é o que tem acontecido na vida dos crentes nos dias de hoje? Irmãos, por causa da pandemia, muitas pessoas nem voltam para a igreja. Outros já acostumaram a ficar em casa. Outros fizeram já trocas dos cultos por aquilo que, pelo ambiente, né? Talvez começaram a fazer outras coisas naquele mesmo tempo. Mas estão longe das coisas. Então, ele nos leva para o passado, para mostrar que ele tinha um desejo, um anseio, que aquilo incomodava ele, que esse desejo também possa permear todos os dias em nossas vidas, que nós tenhamos esse desejo forte das coisas de Deus, de servir a Deus, que ficar longe das coisas de Deus nos provoque dor, tristeza, né? Quantas pessoas foram professores de escola dominical, serviam e hoje estão longe, mas que isso possa... Não, Senhor, eu quero. É isso que o salmista quer trazer. É isso que eu quero animar os irmãos que estão nos ouvindo, talvez nos seus lares, e aqui na igreja, entre nós,
que a gente tenha esse mesmo anseio que o salmista traz para nós nessa noite. A segunda coisa, aqui, e também ele diz no verso 2, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Eu fiquei interessado, essa palavra suspira. Sabe, o desejo dele estar na casa de Deus era tipo, o que é um suspiro? É uma murmuração. Nós estamos saindo hoje, a Zenilda disse assim, o ano acabou, está acabando. Sabe, alguma coisa assim, que bom. Eu estava lembrando outro dia do Tiago, meu Tiago disse assim, ele estava chorando, aí alguém perguntou para ele assim, o que você tem, menino? Eu estou com dor. Daí a pessoa perguntou, mas dor aonde? Dor na alma. Ele expressou algo assim que eu nunca tinha ouvido. E, sabe, esse suspiro aqui que ele expressa, aqui ele diz assim, eu suspiro e desfalece pelos átrios do Senhor. Sabe, o que está dizendo aqui é que ele expressa aquela expressão que ele contamina as outras pessoas. Quantas pessoas falam mal da igreja, não é? Eu não vou na igreja, não vou assim falar onde, mas eu ouvi essa semana nós estávamos com pessoas e de repente todo mundo começou a achar defeitos na igreja, em pastores, por isso eu não vou, por isso eu não faço, por isso. Aqui há um suspiro pelas coisas de Deus. Mais ou menos, lembra quando Davi estava fugindo do seu irmão Absalão, né? E estava nas cavernas, e ele longe de Jerusalém, e ele mais ou menos suspirou, algo assim, ele disse, quem me dera eu beber das águas das fontes de Jerusalém. Os seus valentes, os seus soldados ouviram aquilo. Algo tão profundo, tão assim, que eles pegaram e eles enfrentaram e foram em Jerusalém, trouxeram a água e deu para Davi beber. Mais ou menos isso, que o nosso desejo pelas coisas de Deus cause um suspiro, que faz as pessoas sentir desejo, nossos filhos sentem o mesmo desejo por aquilo. O Tiago me ligou ontem, e daí ele falou, põe pai, coloca no vídeo aí, e daí ele começou a conversar comigo e falou, ele viu a Bíblia, ele viu, o que você está lendo aí? Eu falei, a Bíblia. Ele falou, sim, eu sei que é a Bíblia, mas o que você está lendo? Eu falei, estou lendo Salmo 84. Ele falou, eu estou lendo aqui, eu gosto também de Salmo é bom, então, sabe, deve contagiar as pessoas. O nosso desejo pelas coisas de Deus, a leitura, a oração, ela deve contagiar as pessoas que estão em roda de nós. As pessoas devem sentir desejo de ir para a casa de Deus. Tem que haver, sabe, aquela... Eu acho que é tão bom ver quando os crentes se arrumam para ir para a casa de Deus. E é um desejo. Assim, alguém perguntou para uma pessoa outro dia, nossa, mas por que você vem na igreja tão chique assim? Ela falou, porque é onde eu vou de melhor. Então, eu vou usar minha melhor roupa para ir aonde? É para ir na casa de Deus. Então, esse suspiro, essa coisa que ele faz, que ele traz, que faz as pessoas a ficar motivadas a buscar as coisas de Deus. Não murmure. Não desanime. Se você quer que teus filhos busquem as coisas de Deus, sejamos nós primeiros. Se quer que os vizinhos busquem as coisas de Deus, que nós sejamos os primeiros. Mostre que a nossa expressão de suspiro, faça as pessoas ficarem, criar também esse mesmo desejo das coisas de Deus. Sirva a Deus com alegria. Ele continua dizendo aqui, interessante, esse salmo, eu acho ele super interessante, porque no verso 3 ele diz assim, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Os teus altares, ó Senhor dos exércitos. Eu vejo aqui um fascismo, um ciúme
santo de dizer assim, os próprios pássaros, Senhor, eles podem ir na tua casa, eu não vou, ele tem ciúme tanto dos pássaros, porque eles podem ir, eles têm liberdade, mas ele não podia ir. Irmãos, quantas pessoas querem estar na casa de Deus? O pastor mostrou uma foto da irmã Nilza, e nós sabemos que o maior desejo dela, ela falou, depois de tão velha, ela, velha que eu digo no sentido de já idosa, com dificuldades, ela falou, não queria que fosse tirado de mim o desejo de ir na casa de Deus. Que esse desejo dela possa contagiar nós. O pastor Gilberto, quando eles estavam na ilha de Marajó, tinha uma senhora que ela vinha com o barco, ela andava 5 horas, ela saía cedo e chegava quase na hora do culto. Ela vinha com o barquinho dela e ela vinha remando para o culto. O que fazia? Então, era uma motivação, era esse desejo das coisas de Deus. E aqui o salmista diz, o teu pássaro tem, ele pode ir, como eu queria. Então, que a gente possa, isso que eu quero trazer para os irmãos, que o próximo ano a gente tenha esse anseio, essa ansiedade, sabe, que sintamos esse desejo profundo das coisas de Deus. Que não deixe nada nos afastar disso. Que nós possamos compreender que é a melhor coisa que nós podemos ser. Se nós deixarmos isso, o que nós vamos perder é muito grande. Não podemos abandonar essas coisas. E também que nós possamos olhar para o passado, né? Quantas pessoas não podem estar na casa de Deus? Nós sentimos falta dos irmãos. Nós sentimos falta dos nossos familiares. Sentimos falta de dar um abraço nas pessoas. Sentimos falta, né, de reunirmos no Natal. Né? Esse ano, poucas famílias se reuniram. 2 aqui, 3 lá. O pastor queria viajar, não, melhor não ir. Outro não foi. Que nós possamos olhar para o passado e sermos gratos a Deus e buscarmos as coisas de Deus, mas a ponto que nós possamos entrar no próximo ano com esse desejo de buscarmos as coisas de Deus. E também olhando as necessidades presentes, olhar ao nosso redor, as coisas presentes, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Que a gente não feche os olhos para as bênçãos de Deus diariamente. Como Deus tem nos abençoado, mesmo com lutas, né? Que a gente possa olhar através das necessidades do nosso andar diariamente e que a força, né, que vem de Deus em nossas vidas, é o que diz no verso 4, diz assim, o verso 5 diz, bem-aventurado o homem cujo o coração se encontra a caminhos aplanados. E o verso 6 diz, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Irmãos, que nós possamos olharmos, que os nossos corações sejam corações que não sejam corações peregrinos, corações que não estão presos. Aqui que o salmista diz no verso 5, que nós tenhamos nossos corações como um campo aplanado, quer dizer, que a gente ande de forma que nós sabemos que nós vamos conseguir vencer a caminhada. Ande com os corações libertos, não preso pelas coisas deste mundo, mesmo que seja pela pandemia, pelas lutas, todos nós passamos por lutas. Por isso o verso 6 diz que passando pelo vale árido, ou também diz em outras traduções, o vale de Bacá, um vale onde as pessoas, era um vale difícil, onde Jerusalém, eles passavam onde o povo, né, de Israel, o povo judeu passava para ir até Sião, até Israel, até o templo para adorar a Deus. Diz que era um vale difícil, era um vale onde era muito difícil aquela caminhada até chegar. Mas eles sabiam que
que eles iam conseguir chegar lá pela força do Senhor. Então, é isso que o salmista está dizendo aqui para nós. Vai haver lutas. O crente, ele não é, tudo é bom. Não, nós passamos por lutas. Ontem, fez 1 ano que o meu irmão faleceu. Eu fiquei triste. Nós passamos por lutas. Todos nós passamos por lutas. Aqui diz que nesse vale havia muitas árvores aromáticas, que elas, por isso chama vale também de lágrimas, que elas têm uma seiva que elas saem, e elas são muito cheirosas. E também eles podiam ver as bênçãos de Deus, que era um vale muito difícil de passar, mas por causa do cheiro das árvores, e por causa da primeira chuva de outubro, né, que antecedia a primavera, eles eram abençoados por aquilo que Deus já dava para eles, das chuvas que formavam aquelas fontes de água. Então, aquela caminhada era difícil, mas se tornava um caminho de louvor, porque eles estavam olhando para as bênçãos de Deus. Isso quer dizer que nós vamos passar por lutas, mas que nós possamos olhar pelas bênçãos que Deus nos dá diariamente em nossas vidas, através, eu pude falar de Cristo para os meus irmãos, falar, depois, né, nós temos bênçãos em nossas vidas, mesmo passando por lutas. Não há nenhuma segurança que a gente não passa por luta. Interessante, sempre o crente vai passar por lutas. O Salmo 23, ele é interessante, né? Porque se não tivesse o verso 4, ele seria um salmo perfeito. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. E que guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Mas o verso 4 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso diz que a gente passa, que é inevitável não passarmos por lutas, que é inevitável a gente não passarmos por... todo dia nós vamos passar, mas nós podemos... o Joãozinho estava orando e eu estava prestando atenção, que mesmo nas lutas, nós podemos ver a mão de Deus. Nesse ano que passou, o trabalho mesmo, pessoas perderam seus trabalhos, mas nós vimos a mão de Deus ajudando e protegendo as pessoas. Vimos pessoas que ficaram enfermas, vimos pessoas que passaram por muitas tribulações, mas que a gente possa ficar vendo a mão de Deus, as bênçãos de Deus. Vai haver lutas, e talvez no próximo ano vai haver lutas, mas que nós estejamos olhando para Deus, possamos ver as bênçãos de Deus em nossas vidas derramadas cada dia. A gente pode contar, e só há gratidão em nossas vidas quando nós olhamos para as bênçãos de Deus. Por isso que está dizendo aqui, que a gente anda, né? Por isso precisamos acreditar que esse caminho, ele é difícil, como diz no verso 6, que há caminhos áridos, mas que vai chegar no final e vai prestar culto a Deus. Irmãos, nessa vida nós vamos passar por lutas. E também o verso 7 e 8, ele diz que esse andar com Deus, ele constrói um relacionamento com Deus. O verso 7 diz: vou indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos Exércitos escuta minha oração. Peço-me ouvido, ó Deus de Jacó. Ele constrói um relacionamento com Deus, uma dependência de Deus. Uma dependência de acreditar que vai passar esse vale, que vai chegar no final, como diz no verso 7, que vai chegar de força em força até Sião, e vai haver aquele culto a Deus. Ele está falando dessa caminhada que era difícil até chegar em Sião. Irmãos, nós temos passado por lutas nesse ano, mas a gente passou,
e com a mão forte de Deus. Passamos esse ano e nós vimos o poder de Deus agindo, cuidando de nós. Quantas pessoas não perderam emprego? Quantas pessoas morreram de fome? Ninguém. A nossa igreja passou por dificuldades, mas no final do ano nós ouvimos a boa mão de Deus em nosso favor. Então a gente vai chegar no final. Ele constrói, de força em força, vamos atravessar o vale árido, nós vamos chegar na presença de Deus. Por isso, aquela caminhada era uma caminhada, ela se transforma em caminho de louvor, de adoração. Isso não deve tirar os olhos de Deus. E o próximo ano que nós tenhamos esse olhar que o salmista está dizendo aqui, ainda que passe pelo vale árido, mas que olhe para as bênçãos, o que Deus já fez. Olha aquelas primeiras chuvas, na primavera tinha chuva, mas Deus já enviava no mês de outubro chuvas que faziam, já eram bênção na vida deles. Aquele vale era árido, mas aquelas plantas aromáticas faziam sentir um cheiro agradável, e aquilo se tornava um culto. Que nos momentos difíceis das nossas vidas, que nós possamos olhar para Deus. E que nós possamos entrar esse ano com essa perspectiva. Eu não posso dizer, não, fica tranquilo, o próximo ano Deus vai... Eu profetizo que o próximo ano esse vírus vai acabar. Que nós não vamos ter mais um ano de vírus. Que teremos uma vacina que vai liquidar com tudo. Não, eu posso dizer que existe um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que tem zelado, que tem nos abençoado, que conhece as nossas necessidades, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele perceba, que nem uma folha se move sem que Ele que passe despercebido, que Ele acompanha cada situação das nossas vidas. Ele faz parte do funeral de cada pardal que cai, que morre. Ele conhece todas as coisas. Ninguém vai passar despercebido, não. Nada vai passar despercebido. Que nós temos um Deus poderoso que cuida. Por isso que nós podemos andar nessa perspectiva do futuro, de olharmos para frente e sabemos que nós iremos chegar no final. Que ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Quem que estava? O Jó, né? Quem que leu agora? Foi ele. Né? Romanos 8:34, né? 32. Que ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Porque nós temos um Deus, que nos ama, que deu Jesus Cristo para morrer na cruz, e que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Que o sofrimento, as coisas que estão acontecendo agora não tem o mesmo peso e medida quando nós chegarmos na presença de Deus. E um dia que nós vamos passar essa batalha. Que nada, Deus não vai deixar nenhum para trás. Deus não vai abandonar seus filhos jamais. Jamais Deus vai deixar de cuidar. Ainda, como diz, ainda que uma mãe esquecesse de amamentar o seu filho, Deus jamais esqueceria de você. Poderoso isso, né? Ainda que uma mãe esquecesse, jamais uma mãe esquece de amamentar seu filho, na verdade. Deus não esquece de você. De dia, de noite, todos os momentos. Por isso nós podemos andar mais 5 minutos. Eu gostaria só que a gente possa, por isso nessa caminhada, a gente possa ter uma perspectiva, um ânimo de futuro, e saber que Deus, a sua presença, o verso 9 diz assim, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, que nós possamos andar no futuro, olhando que Deus está presente em nossas vidas. Deus não vai deixar, não vai nos abandonar, mesmo que haja as maiores dificuldades. Deus é nosso escudo, Deus é nossa fortaleza.
A Ele que nós devemos recorrer e buscar socorro, porque Ele é socorro bem presente nas nossas tribulações. O salmista nos anima a nós entendermos que Deus estará presente diariamente em nossas vidas, pela providências, porque Ele diz aqui no verso 10, porque um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar na porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos, que nós possamos saber que Deus providencia. É muito melhor as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Aqui é uma escolha. Ele diz que talvez, eu fiquei pensando na recepção da porta. Que ministério tão precioso. Talvez o levita aqui, talvez essa pessoa, ela servia à porta do templo. E ele diz, é melhor um dia na tua presença, à porta do tabernáculo, do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Irmãos, a providência de Deus, ele está dizendo de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas trocam, não é verdade? As coisas de Deus pelas coisas do mundo. Eu preciso trabalhar. Eu não estou dizendo pessoas que têm alguns setores que eles não têm escolha. O irmão José, hoje ele tem que trabalhar, uma enfermeira tem que trabalhar no domingo, outro. Mas, às vezes, nós fazemos escolhas em nossas vidas, fazemos escolhas achando que Deus não vai providenciar. E aqui o salmista diz, Senhor, eu prefiro estar um dia na tua presença que 1000 lá fora, longe da tua presença. Irmãos, as nossas escolhas, achando que Deus, mas que Deus não vai cuidar, Deus vai. Por isso, busca a presença de Deus, dá prioridade às coisas de Deus. Às vezes um domingo, não podemos. Um dia da semana, não podemos. As coisas de Deus. Uma hora de oração, 10 minutos de leitura da Bíblia, 1 hora, talvez 2 horas. Não posso, muito corrido. Eu estou atrasado para o trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar a lavar louça, eu tenho que fazer café, eu preciso limpar a casa, eu preciso ir buscar não sei quem, eu preciso levar alguém para o trabalho, entendeu? 1000 coisas para fazer. Mas aqui o salmista diz, Senhor, eu prefiro uma do Senhor que 1000 lá no mundo, porque a tua providência, ela é perfeita. E que a gente entra no próximo ano com essa mesma perspectiva, com esse mesmo desejo, com esse mesmo ânimo de dizer que buscar as coisas de Deus. Servir a porta como recepcionista é maravilhoso, é melhor do que trabalhar o dia inteiro lá. Não diz que não precisamos trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, mas eu estou falando de escolhas, do dia do Senhor, das coisas de Deus, de nós trocarmos as coisas de Deus pelas coisas do mundo. De nós não... por que eu não oro? Porque eu levanto em cima da hora. Por que eu não leio a Bíblia? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Porque eu tenho que sair às 7 horas, mas eu estou levantando 15 para as 7. Por que talvez eu faça planos em minha vida? Esse ano, Senhor, eu vou me livrar de todas as minhas dívidas. Mas o problema é que talvez a dificuldade nossa é pararmos de gastar e não trabalharmos muito. Um dia. Então, esse desejo que nós precisamos ter. Sabemos que Deus vai dar da sua porção. Verso 11, que Deus vai cuidar de nós. O verso 11 diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vamos, uma vida de santidade. Deus cuida dos seus. Deus cuida de cada um de nós. Deus conhece as nossas necessidades, nunca vai nos abandonar. E só para terminar, que nós possamos viver diariamente na proteção, olhando que Deus vai nos proteger. O verso 2 diz, o Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Feliz é o homem. A felicidade de um homem não está nos seus bens,
naquilo que ele adquire, não está naquilo que ele acha que vai conseguir, mas está em confiar e depender de Deus. Que nós possamos andar nesse novo ano, olhando com esse mesmo anseio, com essa mesma ansiedade, que nós possamos olhar as bênçãos que Deus derramou em nossas vidas, que nós possamos olhar diariamente as bênçãos que Deus está dando para as nossas vidas, que nós possamos andar com a perspectiva que Deus cuidará todos os dias das nossas vidas, que esse ano seja um ano de nós estarmos diariamente olhando para Deus que tem cuidado de nós. E que Deus nos abençoe. Pastor. Estamos encerrando o culto e queríamos convidar a todos a orarmos uma oração de gratidão a Deus, né? E Ele tem cuidado. Ele cuidou de José e Maria quando saía de Belém para o Egito e do Egito para Jerusalém. Vimos isso no início do culto, né? Ele cuidou do salmista quando ele disse: Senhor, os teus altares é melhor do que qualquer outro lugar. E o último versículo, né? Feliz, bem-aventurado. 3 vezes essa ideia de felicidade nesse salmo. E ele termina: feliz aquele que encontra no Senhor esse refúgio, que confia no Senhor. E vai ser assim mesmo. Tem sido assim e será assim. Seremos felizes, estaremos felizes se o Senhor, se depositar no Senhor toda a nossa esperança, a nossa confiança. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui e os de casa também a nós orarmos ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor, aos que nos assistem também, que Deus abençoe sua vida, o seu lar. Nós estamos encerrando esse culto. Na quinta-feira teremos o culto apenas online, né? Então vai ser um culto bem diferente. Nós vamos deixar o link para que todos que queiram assistir um pouco mais cedo, não vai ser no horário da virada do ano. Então nosso culto no mesmo horário, né? Como nós temos um horário, um culto especial de oração. E esse culto vai ser totalmente online. Nós vamos acertar alguns detalhes ainda com os irmãos para que todos possam participar. Amém? Queremos agradecer ao Senhor pelo ano de 2020, né? As experiências, que a gente aprenda mesmo com as coisas ruins e com as coisas boas que vivenciamos, que haja um aprendizado, como o pastor nos trouxe a palavra, que a nossa motivação seja a mesma do salmista, esse suspiro, esse desejo de estar na presença do Senhor. Que isso seja o impulso para entrarmos no próximo ano. Eu vou entrar nesse próximo ano desejando mais de Deus. Amém? Amém, irmãos? Que seja o nosso alvo. Né? Em vez de a gente apontar uma lista grande de coisas que a gente quer realizar, se nós realizarmos isso, né? Se nosso coração desejar, ansiar a presença do Senhor, olha, até mesmo os nossos desejos outros, com certeza nós vamos cumprir, vamos viver, vamos realizar. Então, que esse seja o impulso, esse empurrão daqueles que terminam um passo, mas vão dar um outro passo, seja ansiar a presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem sido. Olhamos ao passado também e vimos como o Senhor foi fiel, como o Senhor nos guardou e nos abençoou. Podemos viver e temos experimentado no tempo presente as maravilhas do Senhor, o cuidado do Senhor, mas também podemos olhar lá para frente ou para o futuro, na certeza de que o Deus que cuida, o Deus que nos ajuda na nossa peregrinação, é um Deus presente, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco.
Queremos, ó Deus, te agradecer pelas bênçãos, pelo cuidado do Senhor, pelas vitórias do Senhor. Oramos, ó Deus, ó Pai, e entregamos ao Senhor, ó Deus, os nossos sonhos, entregamos ao Senhor os nossos anseios. Pedimos que o Senhor nos conduza dia a dia na tua presença. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pelo exemplo de um homem que deseja o teu altar, deseja a casa do Senhor, deseja a companhia do Senhor, mais do que tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. Que esse também seja o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela bondade do Senhor. Lembramos, ó Deus, Enzo, que, ó Deus, ele engoliu uma moeda. Essa moeda se alojou na sua garganta e hoje ia passar por uma cirurgia. Nós estivemos orando e nós cremos que o Senhor agiu e o que o Senhor está agindo na vida dele. Queremos já agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que socorre, é o Deus que faz milagres, é o Deus que nos abençoa. Muito obrigado, Senhor, por cada dia vivido em 2020. Muito obrigado pelas experiências até difíceis, pelas lágrimas que nos fortaleceu, que nos tornou mais humano. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Se não fosse o Senhor, não teríamos chegado até aqui. Por isso nós louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo do Senhor, seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre todo o povo de Deus, até o dia que o Senhor voltará, para que sejamos eternamente